Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta 17ª reflexão sobre a busca das verdadeiras alegrias, estamos fazendo este percurso em que, através do exemplo, através do testemunho da presença de Jesus Cristo neste mundo, nós procuramos encontrar quais são as verdadeiras alegrias para a nossa vida. As alegrias deste mundo são passageiras, mas a alegria que vem do Cristo, a alegria que vem de Deus, de viver como Cristo neste mundo, esta é a alegria eterna. Então é esta alegria que nós buscamos com a nossa vida, e é esta alegria que nós buscamos transmitir, indicar referências através das nossas meditações. O tema escolhido para a meditação de hoje é a alegria da oração, a felicidade na oração. Este tema ele se baseia exatamente numa catequese de Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. Através de palavras dele, nós hoje vamos refletir sobre a alegria e a oração. São João Maria Vianney ele vai nos ensinar exatamente isso, que a oração, ela deve ser na nossa vida uma grande fonte de alegria. E assim nos diz o Santo Cura d'Ars. Deus não tem necessidade de nós. Se Ele nos pede que rezemos, é porque deseja a nossa felicidade. E essa felicidade só pode ser encontrada na oração. Então, a partir disto, nós meditamos sobre a felicidade na oração. E para tratar deste tema, hoje, eu escolhi alguns trechos de pregação, exatamente como este de São João Maria Vianney, de dois grandes santos da igreja, dois grandes pregadores, dois grandes homens de oração, e através destes pequenos trechos é que nós queremos fazer a nossa meditação. Para isso eu não escolhi esses dois grandes santos, não são grandes místicos, não são monges, não são padres que viviam no deserto, não são religiosas que viviam na clausura e que se destacam pela sua vida intensa de oração, mas eu escolhi páginas, trechos sobre oração, exatamente de dois sacerdotes que, no meio do mundo, nas suas paróquias, nas suas atividades, eles pregavam para cristãos comuns, pregavam para homens da rua, para gente do campo e da cidade, pessoas que frequentavam as suas missas aos finais de semana, aos domingos, pessoas comuns do dia a dia. Portanto, não são palavras dirigidas especialmente a grandes homens de fé, mas a gente simples, a gente comum, como cada um de nós que aqui estamos neste domingo, como você também, que nos acompanha pelos meios de comunicação. Talvez a gente se impressione ao ouvir estas palavras destes dois grandes santos que nós escolhemos para a nossa reflexão hoje, palavras, como eu disse, dirigidas ao povo simples do seu tempo, e talvez a gente corra o risco de pensar que estas palavras são elevadas demais para o nosso tempo. Talvez a gente pense que essas palavras não se apliquem mais à nossa realidade. Talvez
a gente pense assim porque ainda não se convenceu, como vai nos ensinar a igreja, que todos os batizados, a gente refletia muito isso na semana passada, com a celebração da festa de Todos os Santos. Todos os batizados, eles são chamados a viver uma vida de santidade, a buscar a santidade no meio do mundo. Nosso bispo, inclusive, recordava na homilia, com palavras muito verdadeiras, de que no mundo há mais santidade do que pecado. Há mais santos do que pecadores no mundo. Há mais pessoas que buscam a santidade no mundo do que pessoas pecadoras. Porém, também ele recordava que o mal, o pecado, ele sempre faz mais barulho. Ele sempre nos chama mais atenção. E por isso, muitas vezes, fica difícil a gente perceber no mundo estes exemplos de vida, estes exemplos de santidade. E a santidade, ela se dá exatamente quando nós buscamos uma profunda vida de amor e de intimidade com Deus. E esse amor, essa intimidade com Deus, ela transborda, nós dizíamos isso também quando refletíamos as bem-aventuranças na outra semana e a semana passada refletindo sobre a alegria no Espírito Santo, um amor a Deus que se transborde, que atinja também aqueles que estão ao nosso redor, senão ele não tem valor algum. O Papa João Paulo II, ao iniciar o terceiro milênio, lá no ano 2000, já se vão 23 anos do início deste novo milênio que estamos vivendo, ele dizia que era preciso voltar a propor às pessoas uma medida alta de vida cristã. E ele também falava de uma expressão chamada pedagogia da santidade. E para isso ele esclarecia: para essa pedagogia de santidade, há necessidade de um cristianismo que se destaque principalmente pela arte da oração. Seria errado pensar que o comum dos cristãos possa contentar-se com uma oração superficial, incapaz de encher a sua vida. E ele diz isso na carta apostólica no início do novo milênio. Então nós não podemos pensar que a nossa vida, por ser exatamente uma vida comum, uma vida de homens e mulheres que trabalham, que cuidam da casa, que educam os filhos, que se divertem com os amigos, nós não podemos pensar que a nossa vida ela vai se encher de Deus, ela vai ser plena de alegria, se nós dedicarmos o mínimo possível de tempo de oração. Não é possível imaginar isso para a nossa vida. É preciso que, mesmo sendo homens e mulheres comuns, que não têm uma vida o tempo inteiro dedicada a isso, como muitos de nós religiosos temos, é preciso que a gente converta todas as nossas atividades, todo o nosso dia a dia, todo o nosso ser, exatamente a Deus. Que a gente seja capaz de transformar a nossa vida diária em vida de oração. Então, a partir disso, nós finalmente vamos refletir estes dois testemunhos destes dois grandes santos que eu falava há pouco. O primeiro deles é São João Crisóstomo, um santo que viveu na primeira metade do século IV do cristianismo. Ele foi ordenado bispo, era um sacerdote, foi ordenado bispo e depois ele foi patriarca em Constantinopla. Crisóstomo, esse seu sobrenome, ele significa exatamente boca de ouro. Esse sobrenome foi dado pelo povo exatamente pela riqueza, pela profundidade das suas pregações, dos seus ensinamentos. As suas homilias, elas estão distribuídas em muitos e muitos volumes. E uma delas vai tratar exatamente da vida de oração, e são esses trechos que eu selecionei
para a nossa reflexão de hoje. Então, o primeiro trecho diz exatamente assim: o bem supremo é a oração, o colóquio com Deus, porque é relação com Ele e união com Ele. Assim como os olhos do corpo são iluminados quando vem a luz, a alma voltada para Deus é iluminada por sua luz inefável. Falo da oração, que não é só uma atitude exterior, mas provém do coração, que não se limita a ocasiões ou horas determinadas, mas está dia e noite em contínua atividade. Então, algumas ideias aqui que podemos retirar dessa fala de São João Crisóstomo. A oração como um colóquio, como uma conversa com Deus. Esse é o segredo da nossa oração. Muitas vezes nós ficamos preocupados em fazer orações com palavras muito bonitas, em dizer palavras acertadas a Deus, palavras que impressionem a Deus, usar de grande oratória, usar fórmulas que o mundo nos diz que são poderosas. Quantas orações poderosas nós encontramos por aí, faça tal oração e você vai conseguir isso e aquilo, quando na verdade, para fazermos uma oração perfeita, basta que a gente fale com Deus. Falar com Deus como nós falamos com o nosso melhor amigo, como nós falamos com o nosso marido, com a nossa esposa, com a intimidade que nós temos com os nossos pais. Eu não sei qual é a pessoa com a qual você se identifica e que você divide os seus maiores segredos, as suas maiores dificuldades, os seus problemas, mas é exatamente falar com Deus com essa intimidade, falar com Deus com esta simplicidade, com as tuas palavras, com o teu coração. Aqui São João Crisóstomo vai dizer que é esta oração que vai iluminar o nosso interior, que vai servir como lâmpada, como luz para o nosso interior, vai iluminar o nosso coração. A oração, ela tem exatamente esta missão. É através da oração, é através da conversa com Deus, que muitas vezes pontos que estão difíceis, pontos que estão escuros na nossa vida, se iluminam. É através da oração que nós vamos encontrar a solução, o caminho para as nossas dificuldades, para as nossas dúvidas na vida. Então a oração tem esse papel de iluminar. E aqui também ele diz algo muito importante. A oração não é uma mera situação exterior para que os outros vejam, para que os outros percebam que estamos fazendo. A oração, ela não deve ser simplesmente algo com hora marcada, não. Este é o horário da minha oração, depois eu estou livre. Muitas vezes a gente pensa assim no domingo, vamos à missa o mais cedo possível, porque depois eu estou tranquilo, eu estou livre. Não, oração não é isso. Como eu dizia há pouco, a oração é estar sempre na presença de Deus, constantemente na presença de Deus, em todos os momentos, em todas as situações. Mais um trechinho aqui de São João Crisóstomo, ele vai dizer: a oração é a luz da alma, o verdadeiro conhecimento de Deus. Pela oração, a alma se eleva aos céus e abraça o Senhor em inefáveis amplexos. Exprime seus desejos e recebe dons superiores à natureza visível. Então, pela oração, nós alimentamos fortemente a nossa intimidade com Deus, nos tornamos mais próximos, nos abrimos, como ele diz aqui, ao abraço de Deus. Nós permitimos que Deus nos abrace nas nossas tristezas, nos nossos sofrimentos. Nós permitimos que Ele nos mostre que está caminhando conosco, que está ao nosso lado.
O outro santo que eu gostaria de destacar brevemente alguns pensamentos é São João Maria Vianney, conhecido como o Santo Cura d'Ars, um humilde sacerdote que viveu na cidade de Ars, no interior da França, numa cidadezinha rural, conhecido pela sua falta de inteligência de vida intelectual. Ele tinha muita dificuldade com os estudos, ele tinha dificuldade em aprender o latim, ele tinha dificuldade em aprender teologia. Então pegaram, na época, esse simples sacerdote e colocaram lá numa aldeiazinha no interior da França. E este homem revolucionou a forma do sacerdócio, tanto que hoje em dia ele é invocado como o padroeiro dos sacerdotes, ele é invocado como o padroeiro dos párocos, exatamente pelo seu testemunho de vida exemplar. E ele se dedicava muitas e muitas horas à oração, à confissão, e por isso, do seu pensamento, nós podemos beber muito sobre a oração. São João Maria Vianney vai dizer assim: prestai atenção, filhinhos meus, o tesouro do cristão não está na terra, está nos céus. Por isso, volte-se o nosso pensamento para onde está o nosso tesouro. É esta a linda profissão do homem, rezar e amar. Se orais e amais, aí está a felicidade do homem sobre a terra. A oração é toda a felicidade do homem. Quanto mais se reza, mais se quer rezar. É como um peixe que nada na superfície da água e logo se submerge até o mais profundo do mar. A alma se abisma, mergulha no amor do seu Deus. Portanto, a oração é o caminho seguro para que a gente possa mergulhar no amor de Deus. É mergulhando no amor de Deus que nós nos sentimos amados por Deus. E é sentindo-se amado por Deus é que nós somos capazes de amar os nossos irmãos e irmãs. É bonito quando ele diz que a nossa vida deve ser estes dois caminhos, estes dois percursos, orar e amar. Esse é o segredo da nossa felicidade. Amar aqueles que estão ao nosso redor, começando pelos mais próximos na nossa família e estendendo isso para todas as nossas relações, para todos os nossos círculos, todos os nossos ambientes. E fazer desta nossa vida uma constante oração, uma constante conversa com Deus, fazendo com que a nossa vida, a nossa presença no mundo, traga presente neste mundo a presença de Deus, a presença do tesouro que está nos céus. Esse é o sentido da nossa oração. Ele vai dizer também depois que a oração é simplesmente união com Deus. União com Deus. Então, portanto, estar em união constante com Deus para encontrarmos as verdadeiras alegrias, para encontrarmos as verdadeiras felicidades. E o testemunho, que o exemplo destes dois grandes santos, São João Crisóstomo e São João Maria Vianney, possam abrir a nossa alma a Deus. Que a partir do seu testemunho, nós possamos verdadeiramente fazer oração, possamos verdadeiramente antecipar a presença, a alegria que um dia gozaremos nos céus em nossas vidas. Não percamos tempo, a gente perde tanto tempo com tantas coisas, a gente perde tempo com o nosso celular, a gente perde tempo com a nossa televisão, a gente perde tempo com leituras inúteis, quando nós poderíamos estar fazendo momentos de oração simples. Como eu dizia, não precisamos grandes palavras, não precisamos orações poderosas, mas nós precisamos
dessa intimidade, dessa presença de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor, portanto, nos inspire, nos ajude e nos faça, de fato, encontrar este caminho, esta direção. Amém.